O magnetismo está na obra de Kardec, já que aqui é um canal muito voltado para o magnetismo, né? O magnetismo humano. Eu não sei de onde é que tiraram que Kardec não fala de magnetismo, né? Eu posso pegar minha cola aqui? Pode pegar. Vou pegar minha cola aqui. Com toda certeza. Veja só, eu fiz uma pesquisazinha, nada profundo, nada muito sério, apenas a título de informação, está no meu site, depois você pode observar, citações, Cite o site também. que é o www.claudioluciano.com.br. Citações de magnetismo, magnetizador e magnético na obra de Kardec. Eu não gravei, tive que pegar a cola, né? Na codificação espírita. Eu não aprofundei, como eu estou dizendo. Eu não fui olhar quais as referências que ele estava fazendo lá, né? Depois vou fazer esse artigo em cima de cada um desses pontos. Então ele diz, na codificação espírita, 49 resultados para magnetismo é do homem, né, do Kardec, que dizem que não é magnetizador. 42 resultados para magnético, 33 resultados para magnetizador. Na revista, a revista espírita, como você bem disse, esquecida pelo movimento, 310 resultados para magnetismo, 115 para magnético, 121 resultados para magnetizador. Isso tudo dá essa continha de 359 resultados para magnetismo, 157 para magnético, 154 para magnetizador. Então, assim, quando Kardec diz assim, o espiritismo e magnetismo são ciências irmãs, ele quer dizer o quê? A resposta é óbvia, são gêmeas. Então, vamos dizer que são gêmeos siameses que alguém quer operar e separar um do outro. Né? A gente conversava ali, eu mostrei a você, né, no capítulo da obsessão, item 251 do Livro dos Médiuns, Kardec falando que o que falta muitas vezes ao obsidiado é a força fluídica necessária, que, com a ajuda de um bom magnetizador, pode operar resultados. O que é que Kardec está dizendo aí? Sinceramente, eu não sei por que é que estão querendo fazer essa dicotomia, separar magnetismo de espiritismo. Kardec ainda é mais contundente, que ele diz assim, o espiritismo só existe hoje por conta do magnetismo. Na introdução da revista espírita começa a dizer ele já começa dizendo isso. Preparou o caminho. Preparou o caminho. Eu soube que um certo medalhão do movimento espírita, desculpa, a gente não pode estar citando nomes, né? Que a pessoa talvez vá desmentir o que disse. Falou o seguinte, o magnetismo era do tempo de Kardec, não é para os dias de hoje. Então, nós temos que, dentro deste raciocínio, esquecer Kardec, esquecer a codificação inteira, porque ela é do século XIX. Então, eu vou pegar a Gênese e vou rasgar a Gênese. Porque tem alguns conceitos científicos na Gênese que evoluíram? Então, se o magnetismo é do tempo de Kardec, que era magnetizador, que seus amigos, como Alexandre Delany, eram magnetizador. A propósito, quando chegaram, que Kardec teve o aneurisma que o vitimou, ele foi magnetizado, tentando ser reanimado. Então, é a confiança certa no magnetismo, que o magnetizador ainda tentou reanimar Kardec aplicando o magnetismo. E se você lê a obra, a revista, a própria codificação, você vê situações onde Kardec cita claramente o passe magnético. E agora há pouco a gente vê ali, né, na Gênese, no item 33, ele falando dos 3 tipos de passes. Capítulo 14, né? Olha, gente, quem quer estudar mediunidade, não importa que capítulo do Livro dos Médiuns você está estudando, não importa que livro você está estudando sobre mediunidade, não importa que autor, você tem que conhecer o capítulo 14 na íntegra do livro A Gênese. Tanto que nós vamos agora, no Joana, quando terminarmos o Livro dos Médiuns, né, nós já estamos, acho que 3ª, 4ª, 5ª revisão de estudos, assim que nós terminarmos, nós já combinamos que nós vamos estudar o capítulo 14 na íntegra. Dos fluidos. Né? Todo o capítulo 14 do livro A Gênese. Quando terminar esse capítulo 14, nós voltamos para recomeçar o Livro dos Médiuns. Você utiliza o magnetismo dentro da reunião mediúnica que você coordena? Eu vou responder de trás para frente, viu? Os espíritos em nossa reunião dão orientações sobre o tipo de passe magnético que a gente tem que aplicar. Explicando, né, melhor.
quando nós temos um trabalho na terça-feira que tem o atendimento de fichas, onde as pessoas são encaminhadas, o nome das pessoas, e aí os espíritos vão dando as devidas orientações. É muito comum orientar nosso irmão a procurar um médico, fazer um check-up, procurar um médico para ver certos aspectos. Por quê? Porque às vezes eles vão fazer um atendimento e ver que o problema da pessoa é puramente físico. Pode ser resolvido pelo médico humano. De outras vezes, olha, tratamento médico, tratamento especificamente, viu, pelo passe magnético. Me permita citar um caso que aconteceu ontem, que eu não vou fugir à ética da reunião, não estou citando nomes. Nós temos uma pessoa em tratamento e, durante esse atendimento, um mentor espiritual especificou exatamente assim: aplicar passes dispersivos e calmantes no gástrico e no genésico. Então, isso é passe magnético. Não falou, aplique só um passezinho fluídico nela, não. Não é isso. A par da sua pergunta, sim, nós utilizamos, até porque com a orientação dessa não tem como não utilizar. Utilizamos o passe magnético, principalmente os dispersivos, os mais utilizados, longitudinais. Então, é uma coisa que para nós já é natural. Nós já temos isso como natural. Muitas vezes os espíritos orientam mesmo. Peça para quem for o escutador, o atendente, conversar com os passistas, está na ficha que tal paciente precisa disso, disso e disso. Quando você fala da reunião mediúnica, eu também fiz outra pesquisa, mas essa eu não trouxe a cola, viu? Aí você pesquisa no meu site. André Luiz, na obra de André Luiz, falando sobre magnetismo, magnetizador. São várias referências. Se você tirar o livro, tem Evolução em Dois Mundos e tem nos domínios da mediunidade, não. Tem um deles que deu branco agora o nome, que é um bem específico sobre o fenômeno mediúnico. Ali ele fala sobre o magnetismo em diversos aspectos. Mas o resto da obra de André Luiz, ele fala sobre o magnetismo. Você vê certos tratamentos feitos pela espiritualidade utilizando do passe magnético. Das técnicas, e o mais interessante, das técnicas do passe magnético. Porque aqui e ali a gente escuta algum mais afobado dizer assim: passe não precisa de técnica, é só impor as mãos. Aí a gente vai lembrar, não é, que Jesus não só impôs a mão. Né? Se você ler o Evangelho de Jesus, você vai ver Jesus, por exemplo, cuspindo no chão, fazendo misturando uma lama exatamente com a saliva e passando no olho de uma pessoa. Isso é anti-higiênico. Se eu fizer isso hoje, chegar no... eu vou aplicar. Já pensou você lá? Você é magnetizador, não é? Você é magnetizador. Então, imagina se você chegasse para um paciente e dissesse: olha, eu vou tratar do seu problema. Você está com problema no olho, aí cuspir no chão, fazer uma lama e chegar e passar no olho da pessoa, ela vai deixar... Esse rapaz é louco. Né? Isso para lembrar um exemplo. Então, quem diz assim, Jesus só impunha as mãos, não conhece o Evangelho. Né? E se Jesus utilizava de técnicas, ele, que é o Cristo, alguma razão há para isso. Então, as técnicas, desde que o cidadão que está aplicando saiba o que está fazendo também, né? Porque não é olhar o outro e dizer: ele está mexendo a mão daquele jeito, eu vou fazer também, sem saber por quê. Teoria prévia é indispensável para qualquer estudo. Né? Então, isso já ensina Allan Kardec. Né? Então, o passe magnético nós utilizamos na reunião, os espíritos orientam. Eu não sei em outras casas, eu não conheço outras casas, mas lá no nosso trabalho da terça-feira é amplamente usado. Inclusive, o nosso companheiro Álvaro, que você conhece bem, é o nosso passista oficial. É o nosso magnetizador. Lá há mais de 8 anos. Pronto, ele é o responsável pelo trabalho do passe. Eu ajudo quando há essa necessidade, mas ele tem uma técnica imensamente superior à minha, lógico. Eu não pratico direto. Então, sempre que há necessidade, ele aplica e até orienta diversos aspectos. Como ontem mesmo, ele me deu umas dicas de determinadas situações para o passe magnético. Pergunta final, aqui chegando ao final com o Cláudio. Lembrando que Camille Flammarion, no discurso dele, Túmulo de Allan Kardec, que ele chega a citar que Kardec é um bom senso encarnado. 2 parágrafos antes, vocês vão ler lá, está lá em Obras Póstumas, o primeiro capítulo, vocês vão ler que naquele discurso ele fala que Kardec estava estudando sobre o espiritismo e o magnetismo, fazendo uma obra sobre o espiritismo e o magnetismo. Né? As pessoas esquecem que Kardec não deu tempo, era um profundo estudioso
do magnetismo. E mensagem final aqui de Cláudio: por onde essa turma jovem que está conhecendo o espiritismo e o magnetismo deve começar? Deixa aqui sua mensagem final para o nosso canal. Para conhecer a doutrina espírita é começar com Kardec. O ABC da doutrina espírita é Allan Kardec. Não há outro caminho. Ah, Cláudio, mas alguém me deu o Nosso Lar para ler. Ótimo, não tem problema nenhum. Se eu conheço pessoas que começaram, né, na doutrina com outros livros. Mas eu não vou indicar um livro desses para uma pessoa que não tem a base. Então, vamos lá. É a codificação espírita e começa por um livrinho pequenininho chamado O que é o Espiritismo. É onde Kardec faz. É uma entrevista de Kardec com 3 pessoas e fora outros conceitos que ele expende. Então, começa por esse livro, aí vai para o Livro dos Espíritos, vem a sequência o Livro dos Médiuns. O próprio Livro dos Médiuns ele tem lá a continuidade do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, porque você no Livro dos Espíritos tem a base, né? Depois vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem outra obra também muito esquecida da codificação, que raras pessoas leem, eu não entendo porquê, que é O Céu e o Inferno, que eu chamo de O Poema de Kardec. É um livro extraordinário, né? Ele fala sobre o porvir e o nada, medo da morte, céu, inferno, purgatório, anjos e demônios, sobre o conceito espírito e o conceito das outras religiões. E tem a segunda parte, que é a que eu mais gosto, que são os exemplos dos diversos espíritos em diversas situações, se comunicando e dizendo a sua realidade, né? Espíritos felizes, espíritos endurecidos, suicidas, criminosos arrependidos, expiações, espíritos que foram na Terra completamente nulos em suas atitudes. Então começa por aí Kardec. E depois não esquecer de ler a Revista Espírita. Quando você tiver essa base, agora isso não é ler uma vez não, viu? Não é ler uma vez, é pegar aquele seu livro. Se você quer conhecer profundamente o Espiritismo, bote aí uns 10 anos de estudo. Comece por essas obras, depois parta para as obras subsidiárias. Quando é subsidiária, tem que ser segura. E aí a gente começa com a coleção de Ivone Pereira, as obras de André Luiz e de Chico Xavier, e eu já ia esquecendo também de um detalhe, os clássicos contemporâneos de Kardec, que também estão esquecidos. Então nós temos Alexandre Delany, né, Aksakov, Leon Denis, Gabriel Delany, e tem outros, né, porque William Crookes, aqueles autores que foram contemporâneos dele, Arthur Conan Doyle, né? Então vão conhecer a doutrina. Eu sei que muitas pessoas hoje, no nosso dia a dia, nos dias de hoje, tem uma turma jovem que não gosta de ler, o que é uma pena, porque estão se viciando só naquela conversinha de rede social. Pega um livro e vai ler. É um mundo que você abre para a sua cabeça, né? Livro não só foi feito para apoiar uma câmera ou para ficar no estante lindo e maravilhoso. Foi feito para ser lido. Então, comece a conhecer a doutrina espírita por aí. E questione, pergunte e tire suas dúvidas. Não é? Ok, pessoal, estivemos aqui com Cláudio Luciano. Muito obrigado pela presença. E vamos que vamos, avante com o Espiritismo. Abraço aí a todos. Oi, teste, som. Está me ouvindo só, mas... Chama Alonso.